Maceió, é de eterno e de ilusão. Ó Maceió, você roubou meu coração. Ai, que saudade do céu, do sol de Maceió. Ai, que saudade do céu, do sol de Maceió. E aí vamos começar mais uma aulinha da turminha do segundo ano. Nós vamos aqui para a história, vocês vão pegar o livro, ó. Livro de história, onde tem as disciplinas ciências, geografia, história e arte. Vamos aqui, ó, para a estrelinha vermelha, história. E nós vamos aqui dar continuação, porque na aula passada a gente encerrou na página 108, ó, que vocês preencheram aqui a cruzadinha. E agora vocês vêm para a página 189 e a gente vai trabalhar um pouquinho ainda a questão da família, tá bom? Existem vários tipos de família, algumas podem ter muitos membros, enquanto outras são bem pequenas. Em algumas, as crianças vivem sem a presença do pai ou da mãe. Em outras, as crianças são cuidadas por parentes, como os avós, tios ou irmãos mais velhos, quando vivem em orfanatos ou abrigos. Muitas crianças são cuidadas por pessoas que não são parentes. Aqui, ó, existem também crianças que são adotadas por outras pessoas. No caso de grupos indígenas, algumas famílias podem ser diferentes se comparadas às famílias de outros grupos sociais. Enfim, são vários os modelos de família que existem atualmente no Brasil. Então, deu para entender um pouquinho? Existem vários tipos de família. Existem famílias que é formada com o pai, a mãe, um filho só. Às vezes pode ser o pai, a mãe e vários filhos. Às vezes pode ser o pai, só o pai com os filhos, ou um filho, ou só a mãe. E também tem aquelas crianças que são adotadas, né? Aí, o que são crianças adotadas? São aquelas que o pai e a mãe, ele teve uma oportunidade, né, de ganhar um presente. E o presente foi o quê? Uma criança. E aí ele passa a criar essa criança, né, de pequenininho até... E aí a gente chama de filho adotivo, que também é criado da mesma maneira que um filho natural, né, com muito amor, né, com muita dignidade e assim por diante. Aí vocês, depois dessa página aqui, olha só, meus alunos do segundo aninho, vocês vão, ó, dar uma paginada e vem para a página 190. Ainda na questão da família, você vai, ó, olha aqui a questão número 1. Como é a sua família? Desenhe. Então, aqui você vai nesse retângulo, nesse quadro aqui, você vai desenhar como é a sua família, tá? Por quantos membros elas são formadas? 1, 2, só você, o pai, a mãe. E aí você vai desenhar da maneira que é a sua família, né? No número 2, quantos membros tem a sua família? Ou seja, quando a tia fala quantos membros, é quantas pessoas fazem parte da sua família, tá certo? Número 3, escreva o primeiro nome de cada um. Número 4, escreva uma frase dizendo por que sua família é importante para você. O que é frase? Frase é você pegar o seu pensamento e fazer do seu pensamento uma coisa legal. Então, quando eu digo assim, ó, a minha família é uma família feliz, já é uma frase. Quando eu digo assim, a minha família é muito especial, já é uma frase, tá certo? Então, vocês vão tirar da cabecinha de vocês uma frase e escrever aqui. Agora, tem que estar relacionado à família de vocês, tá bom? Vocês vêm para a página 191. Aí, aqui na questão 5, você conhece bem as pessoas da sua família? Então, escolha uma dessas pessoas e escreva de que coisas ela mais gosta. Você, olha, tem várias pessoas que fazem parte aí da sua família, vamos dizer assim. Mas você vai escolher só uma, pode ser ou o pai, ou a mãe, ou o vovô, a vovó, o tio, o irmão. E você vai escrever as coisas que ela mais gosta. Por exemplo, escolha a pessoa escolhida. Bota aqui o nome da pessoa que você escolheu. Qual é a comida que ela mais gosta? Qual é a diversão que essa pessoa mais gosta? O artista que ela mais gosta, a música e o esporte, tá certo? Aqui ainda trabalhando a família, famílias de ontem e de hoje. Aí a gente vai trabalhar um pouquinho, entender um pouquinho como era a família de ontem, do passado, e como é a família do presente, as famílias de hoje em dia. Aí aqui, olha, as famílias são muito importantes em qualquer sociedade. Na família, as crianças são educadas, aprendem normas de convivência e desenvolvem valores necessários à vida em sociedade. E lembrando que quando a tia fala assim, ó, desenvolvem valores,
Esses valores são tudo aquilo que o papai e a mamãe ensina para vocês. Por exemplo, quais são os valores que o papai e a mamãe ensinam no dia a dia? É a educação em casa. Como, por exemplo, ensinar o que é o respeito, o que é ser educado, o que é ter um comportamento bom, tá certo? Então, os valores são isso. É você aprender aquilo desde pequenininho. Então, quem vai ensinar isso? O papai e a mamãe, tá certo? Aí aqui, ó. Será que os hábitos, os costumes, o jeito de viver das famílias mudam com o passar do tempo? Será? Para responder a pergunta da página anterior, entreviste uma pessoa mais velha da sua escola ou da sua família ou comunidade. Como vocês não vão poder escolher uma pessoa aqui da escola, porque nós estamos em quarentena, então o mais certo é você escolher uma pessoa mais velha aí da sua casa, tá certo? Uma pessoa assim que já viveu mais tempo que vocês, que já tem uma base, né, do conceito de vida, né? Aí você vai lá e vai fazer uma entrevista a essa pessoa. Ó, dados do entrevistado. Vamos supor que você escolheu o titio, ou o vovô, a vovó. Aí coloca aqui o nome, a data de nascimento dele, a naturalidade, a nacionalidade. Tudo isso aqui o papai vai explicar, ou até a pessoa, tá? O sexo, se é masculino ou feminino. Perguntas da entrevista. Aí você que vai fazer as perguntas. Ó, 1, 2, 3. 4 perguntas você vai fazer ao entrevistado, tá certo? 4 perguntas e o entrevistado, por exemplo, você pergunta o vovô: no seu tempo de criança, as famílias eram formadas por muitos ou poucos membros? Aí ele vai dizer. Aí a segunda: o que as mulheres faziam no dia a dia das famílias? A terceira pergunta: e os homens faziam o quê? Aí a última pergunta: as crianças de famílias mais pobres e a das mais ricas viviam do mesmo jeito? Aí eles vão ajudar você a responder, tá bom? E aqui no finalzinho, ó, você vai, agora que você realizou sua entrevista, responda: quais são as semelhanças entre as famílias de hoje e as do tempo em que seu entrevistado era quando criança? Aí você vai ter uma base de como era a família lá do passado e como é a família de hoje em dia. E a última pergunta: quais são as diferenças entre as famílias de hoje e as do tempo em que seu entrevistado era criança? Então aqui, ó, ele também vai poder ajudar você a responder e com certeza você vai responder tudo certinho, tá bom? Porque você vai ter ajuda, tá certo? Beijos, daqui a pouquinho aula de arte, tá bom? Beijo e até a aula de artes.